Fala pessoal do ZebuCast, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, mais um episódio especial. E dessa vez a gente tem o prazer de receber aqui no podcast oficial da BCZ Jovem, Luiz Humberto de Martino Borges, empresário e pecuarista, conhecido criador, uma figura conhecida aí dos zebuzeiros, tem muita história, muita experiência para passar para a gente, para os mais novos. E primeiro, te agradecer pela sua presença, pelo seu tempo. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer. A experiência que você mencionou, ela vem na idade mesmo, né? Então, mas é um grande prazer falar sobre zebu e encontrar com uma pessoa igual você, tão jovem, né? Que trabalhando como está, com incentivo da sua família, logicamente, isso é o que a gente sonharia para a nossa família, né? Que Obrigado. esteja no negócio junto conosco. É isso aí, é importante a gente trabalhar essa parte da sucessão. Vamos falar disso. Mais pra frente a gente fala disso. Vamos começar pela história que eu acho que a maioria não conhece. Porque, pelo menos quando me foi apresentado você, quando eu fui conhecer você, visitar a Fazenda Baronesa, que todo mundo conhece o nome pelos resultados, pelos títulos, pelos campeonatos, pelos resultados nos leilões, me fizeram um resumo do Luiz Humberto, né? O Luiz Humberto cria Nelore e tal, e vai muito bem nas exposições e tal, tem um gado muito bom, enfim. Aí, vamos falar assim, a gente já conhece de uma parte mais já pronta do negócio, o negócio já de sucesso. Eu queria saber como foi o começo. Como é que você entrou no zebu? Como é que você entrou na pecuária? Como é que foi lá atrás? De onde que veio isso? O início de tudo. Olha, eu com 15 anos, apesar da minha família, eh, toda ela ser ligada a zebu, a pecuária, né, eu até os meus 15 anos eu não tinha, a não ser o relacionamento com um padrinho meu, que eu passava as férias e na época as férias eram prolongadas, né, eu passava com ele e eu acho que foi aí que veio, ele criava GIR registrado, eu acho que foi aí que veio a minha vontade de criar zebu. Mas aí você passa aquela primeira fase e entra na segunda fase, que é a escola. Você está na escola e aí você já pensa, meu pai, nos deu uma lanchonete que foi muito famosa aqui em Uberaba, eles me conheciam por Beto do Bulldog, né, que era um então, essa foi uma segunda fase, que eu fiquei Foi. afastado do negócio de pecuária, de fazenda. E aí com 15 anos, quando eu parei de estudar, meu pai me mandou para a fazenda, que ou eu estudava ou trabalhava. Era no Crixás, que hoje é município de Mozarlândia, antes não existia Mozarlândia. E e aí lá eu voltei a me interessar por pecuária, e na época o Timário era diretor técnico, na época chamava diretor de registro. Foi, se eu não estiver enganado, porque não fazia parte, esse diretor, essa diretoria não fazia parte de chapa de eleição. Então ele permanecia, como um superintendente que seria hoje. Entendi. E ele foi 36 anos superintendente da área técnica da BCZ. Sim. E ele que me colocou na AGCZ, que era a Associação Goiana dos Criadores de Zebu, era uma delegada da ABCZ que estava iniciando em Goiânia. Isso já em 72, se não me engano. Por aí. 71, 72. Com 17 anos. Aí comecei a trabalhar lá, trabalhei durante 1 ano e meio, mais ou menos. Fui trabalhar na Ciambi do Manuel Carlos Barbosa. Trabalhei 1 ano, isso em Goiânia. Retornei para Uberaba e vim trabalhar na BCZ. Hum. Trabalhei um tempo aqui na BCZ e fui abrir o escritório do Rio de Janeiro da BCZ. E quando eu retornei de lá, novamente entra o Timário na questão, ele era gerente de pecuária da Pecplan Bradesco, e ele foi trabalhar com o Jonas Barcelos. E o seu Amador gostava muito dele, pediu para indicar uma pessoa,
e ele me colocou no lugar dele lá na Pecplan, e lá eu fiquei 8 anos. Depois disso, montei uma empresa minha em 87, a Vital Sêmen, que tenho até hoje, Vital Genética, e dali, a partir de 92, nós montamos a Nova Índia. Já 92 ela funcionando, mas eu estou lá, fui eu que adquiri a área, que faz parte de uma fazenda que eu tenho hoje. E trabalhei lá até 2007, fui sócio, era uma sociedade anônima. E 2007 eu saí, e aí fiquei só com a Baronesa e com a Vital Genética, que nós temos até hoje. Entendi. Eh, você foi humilde aí nas nas etapas, mas, eu queria voltar, assim, com 17 anos você começou, entrou como você falou, na BCZ através lá Isso. de Goiás, mas como é que era esse serviço? E para um jovem de 17 anos, o que que você já fazia com essa idade? Como é que funcionava isso? Eu Porque hoje não comecei é comum, né? Não, não é, porque eu comecei dentro do escritório, né, expedindo certificados, e Tá. na época existia uma conferência manual de comunicações de cobertura e nascimento, e o feitio da pesquisa genealógica. A gente tinha que usar caixas, né, com a cópia do certificado. Então a pessoa comunicava, como é hoje uma CDN, Uhum. e você na CDN tinha que passar para um papel, e você ia identificando. Como na CDN só tinha o pai e mãe com registro, você ia atrás daquele registro, daquele animal, para poder identificar a genealogia. Esse foi o início lá, e batendo o certificado, que era tudo manual. Aí eu comecei, no final de semana, a fazer controle de nascimento, que era uma maneira de ganhar um pouco mais. E aí passei a registrar, porque foi o ano do fechamento do registro do Sim. Nelore, e aí não tinha uma quantidade de pessoas suficiente Pra de fazer. técnicos para poder registrar. Então, não existia na época a exigência de ser formado, tinha que ter O conhecimento. talvez um pouco de conhecimento. E aí a primeira fazenda onde eu registrei foi na Suiamiçu, que era do Vaticano, né, no Mato Grosso. Eu lembro como se fosse hoje, porque é interessante que eu fui registrar lá, registrei, se eu não estiver enganado, 37 cabeças. E eles me levaram de avião para fazer isso. Então, hoje não cabe É. uma distância daquela, quer dizer, não cabe um táxi aéreo pegar um técnico, levar para registrar 37 cabeças e voltar, né. É. Então Hoje era uma época diferente, né. é interessante você tocar nesse assunto. É, é muito diferente realmente como as coisas mudaram na pecuária, né? Principalmente no zebu. Você falou, te levou de avião para controlar 37 animais. Hoje a BCZ tem que fazer um ponto de apoio possível para compensar a visita do técnico, diminuir a quilometragem. O que que eu estou querendo dizer com isso? O criador hoje, né, Luiz, ele tem que diminuir o máximo os custos dele, olhar para dentro da fazenda, tem que ser muito mais cuidadoso com isso. Mas você também pegou uma época que, vamos falar assim, não sei se é época de ouro, mas uma época que não se era muito mais um mercado diferente, outros valores, uma valorização maior, não se importava tanto com essa questão do custo. Como é que você vê essa diferença dessa realidade, mas, né, que você comentou para hoje? Como é que você enxerga isso? Olha, veja só, quando você chega na minha idade, eu ainda consigo, ter discernimento para comparar, né. Uhum. E você tem que tentar separar porque se eu começar a lembrar do que eu comia, eu vou falar que era melhor. É sempre assim, É, né. Então eu me verdade. policio muito para não começar com aquela história: "Ah, era muito melhor. Ah, porque Saudosismo. vocês não sabem como", não sabe, não, cada época é uma Cada época. tá. E eu tenho a impressão, por exemplo, o grande pecuarista na nossa época, existia exceção? Sim, igual Lamartine Mendes, igual o seu Ovidio Brito,
que eram pessoas que tinham 30 mil cabeças, tá? Caso contrário, um cara que tinha 2 mil boi, ele era rico. Ele tinha apartamento em São Paulo, numa faculdade com facilidade, ganhava um carro com 18 anos, né? Já trabalhando, logicamente. E hoje, com 2 mil boi, é difícil o colégio, Verdade. né? Esquece o restante, carro, essas coisas. Então, eu não sei te dizer se ficou mais caro o custo de vida ou se o, O o... nosso negócio piorou. Não posso falar que o zebu, porque na época, estou falando de de Sim, boi de sim, boi corte. de corte. Mas, te dando um exemplo, eu era muito menino, mas eu lembro da primeira exposição que eu vi aqui, que eu tenho lembrança. Uhum. Tenho foto de criança, Tá. né, tirando no parque, mas a lembrança que eu tenho foi quando o Marabá foi grande campeão nacional. E o Marabá foi vendido por 300 milhões da época, deve ser cruzeiro. E era um dinheiro assim, louco, tá? Exorbitante. Mas eu vou até comentar um negócio aqui que é, bom, é o seguinte, quando em 2000 eu vendi uma novilha para o Jonas Barcelos, que é a Fairani, eu vendi por 286 mil. Por que eu lembro do valor? Primeiro era 1.000 a menos do que o recorde nacional, que foi no mesmo ano, né? Que foi a malha. Eu vendi para o Jonas, ele me pagou isso à vista e eu Uhum. comprei a fazenda que eu tenho hoje, tá certo? Então, não, pelo mesmo valor. Então, não dá para você falar que, por exemplo, era uma época diferente. Nós estamos falando de 2000, não faz tanto tempo, Verdade. né? Então, mas isso aconteceu. Não, sempre é assim, né? Você veja, nós vendemos esse ano no leilão Elo uma novilha de 2,5 milhões. Tá? Como é público, eu não estou falando aqui, mas em gado comercial seria 250 novilhas. Exatamente. Né? Você, para ter 250 novilhas, sendo um bom fazendeiro, você tem que ter 700 vacas. Então, veja, qual que é a diferença do zebu, além de promover a base da pirâmide? Né? Porque você tem que melhorar a base. Nós pertencemos à ponta da pirâmide. Ou nós, que eu falo, quem tem gado registrado. Sim. Né? Quem faz melhoramento, quem trabalha com Exato, seleção. isso. Então, sempre houve e sempre existirá a diferença de valores. Por isso que Uberaba, por exemplo, Uberaba tem o hectare muito caro. Você não pode trabalhar aqui com animal que não agregue valor. Né? Então, não dá para você vender determinado tipo de produto dentro do shopping, porque é caro. Né? E Uberaba é um shopping. Queira, pode falar um shopping diferente, é um shopping. Né? Se você quiser fazer valer alguns animais, você tem que estar ligado aqui. Seja pela BCZ, seja pelas centrais de inseminação, né? Que o final delas é que 90% vai ficar em Uberaba, não tem outro jeito. Quem não veio, vai vir, né? Porque é muito mais fácil. Isso é igual você fazer um leilão, que a gente chama leilão solteiro. Você convida as pessoas. Agora, você fazer um leilão dentro da Exposebu, da Expogenética, da É Expoinel, muito mais fácil. é muito mais tranquilo. As pessoas já estão aqui. Você vai só tirá-las do hotel ou da casa e ir lá para o seu leilão, para o seu evento. Então, eu acho que existe várias mudanças, mas nós ainda temos algumas correlações. Né? O animal muito valorizado, e isso tem acontecido novamente, sempre acontece, porque quando os animais perdem um pouco de valor, faz falta na seleção. As pessoas deixam de investir
E isso tem uma consequência. E a consequência é qual? Ele vai ter que comprar novamente para melhorar, e aí Volta de novo. é a procura, né? E, assim, agora talvez a pergunta, não sei se você vai ter uma uma resposta pronta, mas, eh, você falou de agregar valor, falou de o valor de hectare aqui em Uberaba realmente é muito caro, por isso que a gente vê essa transformação de fazendas em chácaras, em espaços menores, em vitrines, uma menor quantidade de animais, mas só que com uma qualidade mais elevada para justamente fazer esse trabalho que você falou. Agora, se você pudesse dar algum tipo de conselho, de dica, enfim, qual que é o segredo para conseguir agregar valor no zebu? Não vou falar a raça em específica, mas, muitos falam de: "Ah, é 3R, raça, ração, relacionamento", outros falam que enfim, cada um tem um mote, tem um jeito. Mas como é que é o seu jeito, assim, que você acha que dá mais certo para agregar valor no gado? Olha, eu posso falar do que eu tento fazer, que é o seguinte: eu não crio na moda, tá? Eu crio o que eu acho que é necessário para o animal. Eu sou racista, né, e não vou dizer no bom sentido não, porque raça é semelhança de indivíduo, então eu acho que, eh, não dá para você selecionar sem usar raça. Não existe isso. E é a única função do olho, é a identificação da raça, tá. O que nós temos assistido, não esquece que existe avaliação, porque falou que é isso, que é aquilo, não. Eu gostaria que as pessoas voltassem para o curral. Aonde eu acho que está o erro, mas é achismo, eu não tenho, as pessoas hoje não querem mexer com seleção, elas querem mexer com comércio, tá. Precisa estar junto? Eu sou a primeira pessoa que tem que falar isso, porque eu vivo disso, né. Eu não recebi herança. E sou revoltado até por isso, eu gostaria de ter recebido, né. Mas, por que que eu estou dizendo isso? É que eu só mexi com zebu, eu só vivi isso. Eu não sei se eu faria outra coisa, porque nunca tentei. Eh, Você precisa ver o lado comercial? Precisa. Mas quem coloca o pé na canoa e o pé no barranco, automaticamente ele vai cair, tá. Ou ele define para que lado ele vai, ou então esse valor agregado vai muito da sua seleção. Se você conseguir, né, o que a maioria tem necessidade, você acaba conseguindo um valor diferenciado. O que que eu acho que, por exemplo, minha novilha teve um valor, não é só porque ela ganhou, várias ganharam, né. Ela não é a mais premiada, ela é a segunda hoje, né, ela está a segunda do ranking, é a segunda mais premiada. Sim. Mas é que ela descende de uma campeã nacional também, o pai também, né. E se você Para for trás. olhar para trás, ela deve ter lá, sei lá, 15, 16 grandes campeões nacionais, entre mãe e pai. Então, não tem diferença, não adianta inventar, né, moda, a roda já está aí. Aliás, uma coisa que sempre me intrigou é que o limpador de para-brisa é o mesmo, né, tem 200 anos que inventaram, continua até em avião. Então tem certas coisas que não adianta você tentar fazer diferente, né. Você tem que criar, eh, vou dizer uma coisa aqui também sem agressão, o zebu, ele tem meu tio falava isso e eu tenho ele como referência, que é o seguinte: o zebu você não entra nele, ele que entra no você. Então, não tem insistência. Se você tiver é igual eu vou falar para você, eu vou cantar. Tá bom, mas você tem esse dom, você tem carisma, você tem então é a mesma coisa, você quando mexe com seleção,
Isso tem também um pedaço de ser artista nisso, porque você mexe muito com uma previsão, com uma bola de cristal, né? Você quando usa um touro, você está achando que está acertando. Você não vai usar simplesmente porque está todo mundo usando. Tem uma turma que faz isso, Sim, mas não é o indicado. então eu acho que o valor agregado está na procura daquele tipo de animal. E eu sempre fiz um animal que eu procuro fazer um animal mais caracterizado. É lógico, você não pode esquecer de aprumo, você não pode esquecer. Isso daí é o figurino. Eu criei várias raças, crio. Sim, Eu gosto do zebu, tá certo? E são caracterizações diferentes, só raciais, poucas, detalhe. O resto é tudo igual. Tem que ser bom igual. É prumo, é conformação, é precocidade, é habilidade, tudo, tudo. O que está escrito no PMGZ, está escrito no regulamento nosso lá atrás. Quer dizer, todo mundo tem que procurar isso, né? E alguns procuram um detalhe. E a seleção não está em ser o mais caracterizado, como eu estou falando, não. A seleção está no conjunto, né? Quando você fala caracterização racial, você está falando de pelagem, umbigo, rabo, chifre, cabeça, orelha, então olho. Então não dá para a pessoa simplesmente olhar para um animal dentro da pista e falar, esse é mais caracterizado que aquele. Tem que fazer uma harmonia dentro dessa caracterização para poder valorizar esse animal. é. Eh, Dentro de tudo isso que você está falando, a gente vai puxando várias coisas na cabeça. Agora, durante a expogenética, a gente acabou de passar pela expogenética e muita gente usou uma frase: o Nelore é um só. Agora vamos falar da raça Nelore. O Nelore é um só, o Nelore é um só. A gente sabe que tem essa, na minha opinião, aqui dando uma opinião pessoal, é uma separação comercial, puramente comercial, focos de seleção. Cada selecionador, cada fazenda tem o seu foco, trabalha de um jeito, e o comércio separou, né, entre o gado de avaliação, o gado avaliado, e o gado mais elite, o gado mais voltado para as pistas de julgamento. Mas muito se falou disso. Ah, o Nelore é um só, o Nelore é um só. E você acabou de falar, o que está escrito no PMGZ também está escrito no regulamento. O que que você acha dessa frase e o que que você, como é que você enxerga essa separação, essa divisão que é feita, sendo que na verdade, como você falou, se a gente for olhar, as coisas são muito parecidas. Acabou que se distanciou, o motivo eu não sei porquê também, temos vários achismos, mas tem essa distância. Eu acho que, veja só, o empresário, ele ajuda muito a raça, né? Ele investe, ele traz modernidade. E eu não concordo com relação à avaliação, tá? Quando você fala avaliação, avaliação é a pista. E você põe um do lado do outro e avalia, né? Veja, eu não vou pisar em ovos para não falar mal, porque eu não mexo com número. Não. Eu quero dizer para você o seguinte: a gente faz exposições no Brasil inteiro, mas a exposição, a Exposebu, que é a quem a gente mais valoriza, Sim. e são os animais mais valorizados, então vou falar sobre ela. Nós fazemos as mensurações todas, todas. Nós fazemos DNA dos animais que ganham e dos filhos, que a gente tira o rabo. Aqui a BCZ faz isso. Eh, Pesamos os animais Importantíssimo. e aí levamos esses animais para ser avaliados, né, com os contemporâneos. Então, a avaliação está aí, tá certo? Pelos mesmos técnicos que orientam o, o número. Então, veja que a gente é a mesma raça? A mesma? É a mesma raça. Alguns fundamentado num discurso, outros na prática. E eu estou misturando. Eu não estou dizendo, por exemplo, com o maior respeito, eu acho que o Luciano, por exemplo, da Matinha, que inclusive é meu primo, se ele criar a girafa, ele cria bem. Tá? Se ele, qualquer coisa que ele fizer, ele vai fazer bem.
Eu até quero fazer um depoimento aqui que dos Borges, ele é o único que antes dos 2 anos andou e falou. Então ele é exceção, tá certo? Fora da curva. É. E é uma pessoa que nós temos que respeitar e temos que reconhecer o trabalho. Claro. Eu não estou falando aqui que não serve ou deixa de servir. O que eu digo é que ele é fazendeiro, tá? Ele vai na fazenda, ele conhece o gado dele, ele acompanha, É o que ele você falou lá atrás, ele é ele é selecionador. selecionador, ele É, seleciona, ele é. procura um biotipo, né. Isso. Então, esses animais dele de números, tá, de avaliação, porque ele avalia, esses animais eu respeito. Eu não gosto, não desrespeito não, eu não gosto do animal da matemática, tá, que acompanha, eu, por exemplo, vejo pelo meu próprio gado. Eu brinquei uma vez que eu estava tentando fazer o Deca 10 e eu não tenho conseguido, entendeu? Porque eu acho que quanto mais eu distanciar do Deca 1, talvez seja melhor no meu conceito. É uma brincadeira? É, mas existe uma verdade nisso. Aí, voltando só, que os nossos animais são avaliados, você veja a expogenética, que é um sucesso, esses animais não são pesados. Mesmo que não haja julgamento, nós precisamos de saber a mensuração, o peso e tal, porque não existe raça de corte sem peso. Não existe. Então, eu acho que eles estão perdendo uma oportunidade muito grande e nos dando, tá certo? Uma chance de dizer que está errado. Quer dizer, se eles pesassem esses animais, nós estaríamos com mais informações dentro do PMGZ do que temos hoje, né? Então, se eu pudesse falar a diferença, é que existe extremismo para os dois lados e está Verdade. distanciando esses dois animais. Eles já tiveram próximos, mais próximos do que são hoje. Mas hoje eles têm um- um- uma distância um pouco razoável. Existem detalhes para você discutir? Existe. Mas que são Nelore, são. Agora eu vou dentro desse assunto, mas em outro ponto. Vou aqui querer saber a sua opinião sobre o que o pessoal comenta. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Na Bolívia, a gente pega o catálogo, você tem até mais conhecimento do que eu sobre isso. A gente pega o catálogo da exposição e vamos entrar agora na parte de acasalamento. Você vê os acasalamentos dos animais na exposição da Bolívia e os animais que eu vi lá me agradaram muito, os animais de excelente qualidade. Falando Nelore e Nelore Mocho. Você vê uma variação principalmente nos pais, na escolha dos touros, nos acasalamentos. Com um sangue matinha, um sangue naviraí, um sangue camparino. Vamos falar, de seleções voltadas para o número, certo? Com umas vacas de uma família consagrada, de base que a gente está mais acostumado, mas com a pitada de um touro um pouco diferente. De caiaque, landau, enfim, dos que a gente está mais acostumado. Eh, Você, dentro da baronesa, você acredita nessa variação? Porque a gente recebeu técnicos aqui, recebeu jurados aqui que falam que precisa refrescar, que precisa usar esses touros diferentes, que precisa arriscar, mas na mesma hora também eu indaguei eles, tá, mas vocês lá dentro da pista, na hora que entrar esse animal diferente e os outros na categoria, num outro padrão, você vai dar nesse animal diferente? Como é que vai ser isso? Como é que você enxerga essa questão desse acasalamento? E muitos criticam assim: "Ah, é o meio sangue. Esse meio sangue não vai para lugar nenhum, não aguenta, não vira, não". Como é que você enxerga isso? Eu acho que dos dois lados. Veja só, o Landau, que é um touro, segundo touro mais usado no nosso meio, ele, ele é Deca 1, ele é 01, eles não usam, porque eles dizem que é meio sangue, Uhum. né? É, Bolívia, eles lá têm o dom de criar sim. Eles são muito próximos da gente no caso de seleção.
tem alguns criadores, o Oswaldo é um exemplo, que por sinal, na época que eu estava na Nova Índia, ele fez aqui no Uberaba um grande campeão com o Nelore Mocho, que nós preparamos para ele, né? Ele trouxe da Bolívia, na época podia, deixou conosco lá, que era o Huracan, Aham. e ele foi o grande campeão aqui. E o Aco, que é um touro de chifre que ele trouxe para nós, que nós preparamos também, ele chegou a ser reservado sênior aqui do Bitelo, SS. Então ele não apanhou de um qualquer, né? Ele apanhou de um... Do Bitelo. É. E eles criam muito bem. Quando você fala, eles usam, nós já usávamos lá atrás o animal de número. O exemplo é o maná, Uhum. não é? O exemplo é sertãozinho, né? Nós já usávamos para refrescar sangue esses animais. E quando a gente usa somente alguns touros, eles também. Tudo tem olhar, quark, Zefec, né? A base é essa. O Zefec, inclusive, foi grande Campeão. campeão da Expoinel, né? Eu volto a insistir o seguinte, eu acho que você precisa usar o touro que, por exemplo, eu vou usar hoje, eu estou usando, vou fazer uma propaganda para o Arnaldinho. Uhum. Eu estou usando o touro dele, o Colorado. É um touro hoje de 24 meses. Ele é filho do Bitelo DS, Na na Parla. Parla. DS na Então Parla. você vê, existe também aqui esse refrescamento. Eu vou usar o Colorado porque ele é o tipo de animal que eu uso. Se ele tem Independente do que. se ele tem uma genealogia que me agrada também, porque não posso... já teve touros campeões no Uberaba com a mãe e filha de mocho. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Essa mistura eu não dou conta. Nem para refrescar. Então, você pega esse touro do Arnaldinho e usa no seu gado, você vai ter um refrescamento e você vai ter um resultado próximo daquilo que você faz. Ou melhor, né? Não dá para você mudar de pato para ganso. Apesar dos dois andarem muito parecidos, eles não são. São da mesma raça. Não são diferentes. Mas só para comentar, eu algumas vezes estive no Seu Torres, porque as pessoas depois que morrem, né, e como vai ficando antiga, você fala, eu sou muito amigo dele. Não é nada disso. Eu ia lá por interesse comercial. Cada central, ele tinha uns touros que eu comercializava muito. Eu fui 1 ou 2 anos o maior vendedor deles, né, a minha empresa. E ele usava touros de fora do rebanho dele, que ele na época chamava, ele pegava as vacas de segurança, pegava esse touro, que foi o caso do Taj, colocava nessas vacas, dali ele tirava um reprodutor e refrescava o sangue do gado, 1 ou 2, né? Mas ele não perdia o tipo do gado dele. Há uns anos atrás, eu entrava na exposição do Uberaba e eu entrava no pavilhão, sabia de quem o gado era. O gado tinha uma uniformidade. Eu sabia o que é que o criador queria, como o Betim, Sabiá tinha uma identidade, como o próprio Seu Torres, Seu Rubico, tá? Ficar falando dos antigos, eu estou falando para não... Sim, sim. E aí você pega, por exemplo, hoje, plagiando o Zezão, é dente de cachorro, cada um de um jeito, né? Você olha, você não sabe o que é que ele quer. Ele não sabe se ele quer o grande, o pequeno e tal. Como você falou de será que ele vai dar o prêmio para aquele animal? Eu gostaria de chamar a atenção, e eu falei isso para o Arnaldinho um dia que ele me perguntou, de uma exposição para trás, aqui da Exposebu. Ele perguntou o que você está achando do julgamento. Eu falei, hoje terminou um julgamento, amanhã começa outro. Porque hoje os animais são até 16 meses. Então alguns juízes tira o precoce, mais acabado, e o moderado, que é assim a fala. Quando terminar, ganha a vaca de 1.100 quilos.
Então, não tem coerência do início do julgamento com o final do julgamento. Entendi. Isso tem trazido, eu vou dar um exemplo, a Fairani, quando eu trouxe a primeira vez em Uberaba, ela foi 9º prêmio. Eu não estou dizendo que o juiz errou, ele pode ter sido coerente, eu não estou falando do juiz, nem lembro quem foi. Quando eu trouxe a Mira agora, a primeira vez, na Exposebu, ela foi 6º. Tá? Eu lembro. Então você pensa assim, se for uma pessoa que não é do ramo, ele corre o risco de soltar esse animal. Não é? Porque Sexto, né? ninguém lembra dela. E aí eu lembro que uma pessoa, não vou dizer o nome, não é nem por maldade, mas às vezes por brincadeira, ele falou assim, rapaz, mas seu bezerro ficou em 6º. Eu falei, estou muito satisfeito, porque a Fairani ficou em 9º a primeira vez. Quer dizer, então ela tem mais futuro do que a Fairani. Já tá Né? melhor. Então depende muito do momento, da hora, do jeito que o cara está julgando, né? E eu tenho... Depende muito da categoria. Depende das companhias, né? Passarinho que dorme com morcego, acorda de cabeça para baixo. Então, se você quer, é isso que eu acho que falta no selecionador e na pista, que é pegar um perfil daquilo que ele quer e julgar aquilo. Então, ele não pode começar com um tipo de animal e terminar com outro. Ah, mas eu vou dar prêmio para um animal mais alto, com a costela menor e tal. Ok. Dê para o baixinho, mas mantenha lá. Mantenha lá na frente. Mas lá na frente o baixinho não tá lá na frente, Ele né? não Ele não chega, fica. né? Olha, eu uso para mim. Tem 2 coisas que não muda. Tamanho de peça, não muda. Tá? O principal do zebu é a harmonia. Não é outra coisa. Quando você tiver dificuldade para saber qual o melhor, afasta dele que você vê. Tá? Afasta que você vai ver o melhor. O que precisa, além disso, um animal que ele tem o dorso curto, ele vai ficar curto. E normalmente esse animal do dorso curto é o que tem mais profundidade, que é normal. Tá? Tem correlação. O animal que tem um umbigo maior, ele tem mais couro. A É correlação está ligado. clara. Então, você, por exemplo, quando tem um animal de peça mais curta, ele vai terminar mais rápido. Tudo que é menor. Aí eu entro com a posição seguinte: se você pegar um menino que tem acabamento de musculatura, ele já tem definida a musculatura, ele não vai crescer. Ele para mais cedo. Não é? E o outro que está crescendo, ele normalmente ele não tem ainda musculatura, não é mais coberto, ele é mais magro. Isso tem correlação. Não pode ser extremo. Isso, é claro. Isso que é o segredo. Você tem que tentar jogar isso junto, né? Senão você perde. Ou perde no início ou perde no final. E dentro desse assunto, também é um ponto muito falado aqui no ZebuCast, com jurados que a gente já recebeu, eu sempre faço essa pergunta para eles. Na verdade, 2. Primeiro, como que você imagina que a gente deve fazer enquanto criadores? Porque, agora fazendo até uma meia-culpa, a gente que foca no julgamento, nas pistas, a gente acaba que, de vez em quando, meio que maquia algumas características, esconde algumas coisas. Ah, é filha da fulana, tá, não pariu tão bem, não deu tanto leite, mas foi bem premiada, eu vou dar um jeito, enfim, como selecionador, acaba que atrás do troféu, em busca do troféu, a gente acaba que vai maquiando algumas coisas. Primeira pergunta é isso: como aproximar os resultados da pista de julgamento a grande campeã, o grande campeão, esses animais que até o próprio Tavinho teve aqui, ele contou das experiências dele passada, principalmente nas centrais, como que um grande campeão, um macho em Uberaba era valorizado, se esperava para saber quem era o grande campeão, todo mundo fazia uma fila para comprar o sêmen desse reprodutor, e hoje vê essa desconexão. Fica entre nós, entre a roda que faz aquilo, mas eu acho que meio que diminuiu essa conexão entre o que acontece no recinto de julgamento
para uma pecuária mais extensiva, de maior volume. Como é que você acha que a gente pode diminuir essas diferenças? Olha, nós precisamos de aproximar um pouco mais o juiz da seleção conosco e a gente também aproximar do trabalho deles. É simples. Ele entra aqui para avaliar 500 animais, Uhum, como é a Exposebu, é humanamente impossível ele não errar, tá verdade. certo? Mas nós precisávamos auxiliar quando errar, que é dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Ele precisa, não com crítica, ele precisa entender muitas vezes, e o criador lá, eu uma vez, eu já julguei, né, e não tive prazer nenhum nas exposições que eu julguei. Eu julguei uma vez em São Luís, tinha 500 e poucas cabeças. Estava no auge o Maranhão. Julgou eu, o Celcinho Barros Correia e o Adir. É, não tem prazer nenhum, eu não gosto, não achei bom, né? Uma exposição menor, é como se você estivesse numa fazenda pequena, você está ali, ainda toma uma cerveja. Agora, numa exposição muito grande, você realmente tem dificuldade de julgamento e por mais isento que você possa ser, você sempre pensa, o meu resultado aqui vai ter consequência na próxima exposição. Eu vejo a situação e acredito que a pessoa nasce para isso também, tá? Do jeito que a gente seleciona, existe o juiz de carreira, o cara que quer, o que gosta, que tem prazer e que é bom. E que tem um dom para isso, né? Tem que ter dono, não tem. Nós entre nós, né? A gente sabe quem tem o olho bom, Verdade. não é? Nós temos vários juízes que poderiam apartar animais para nós. Eu sempre avalio, tem dois jeitos de avaliar. Uma vez o Lúcio Costa, que foi um grande amigo que eu tive, e nós convivemos assim diariamente, né? Não dioturnamente, mas diariamente. Nós convivemos por quase 20 anos. E o Lúcio era uma pessoa muito culta, uma pessoa, às vezes, mal interpretado, porque ele era, ele era muito radical em tudo que fazia. E ele falava o seguinte, que tinha duas coisas que incomodavam ele, que era a média, né? Que ele falava, uma pessoa, a notícia vem, morreu afogado num rio cuja média de profundidade era meio metro, mas onde ele estava tinha 8, né? Então depende da onde está e tudo. E o juiz, ele quando entra na pista, você tem que pensar, quando você vai escolher, você deixaria ele apartar um gado para você sem você ir lá? Tipo assim, eu comprei 50 novilhas, não onde tem 200. Você fala, vai lá e aparta para mim? Ou você vai mandar outro, ou você vai, entendeu? Então, eu acho que você identifica o juiz que você quer a partir da hora que ele pode fazer um serviço que você Confia. acredita, confia. Com relação ao juiz, se ele eh, favorece um, favorece o outro, se eu julgasse os meus animais, eu dava para mim, entendeu? Então, mas independente disso, eu penso, tem o gosto dele, tem talvez o que ele passou, por exemplo. Tipo assim, eu usei um animal que tinha essa característica e me atrapalhou demais, na onde eu acasalei. Então ele já está predisposto a não aceitar aquele animal como grande campeão ou como campeão e tal. Então ele acaba prejudicando ele não avalia aquele momento com frieza, né? Ele pode dar o grande campeão e falar, eu não gosto dele, mas ele merece, né? Ele enquadra mais, ele está mais bem preparado, ele tá. Com relação à maquiagem, se a gente continuar pensando nisso, a gente nem casa. Então, nós temos que tentar ter mais condições de avaliar esse animal mascarado, né? Então, você precisa ter essa noção que só
a vivência vai dar. Experiência para perceber, né? Isso, nós conhecemos vários juízes que têm condições para isso. Ele vai ser tapeado? Sim. Uma vez aqui na Exposebu, que são todos os casos, eu poderia falar pai e mãe, mas não me interessa, ganhou a campeã vaca adulta, uma reis que estava maquiada, ela era despigmentada. Na progênie de mãe, ela esfregou e aí ficou aparente. Na hora do comentário do grande campeão, o juiz falou, olha, só para dizer que não passou despercebido, esse animal tem uma despigmentação e tal. Tá ali no grande campeonato. Mas na categoria passou despercebido. E não é por erro dele, não. É porque estava muito bem feito o serviço, né? A turma caprichou. Exato. Então, infelizmente, concurso de Miss vai ter isso, né? E a atriz que está na televisão, muitas vezes, o ator, quando você encontra com ele no aeroporto, alguma coisa, fala, não pode ser, né? Não é aquele cara. Metido a bravo, grande e tal, mas não é. Então, nós precisamos de ter um pouco mais de vivência, e tem alguns juízes que têm, sim, mas nós precisamos renovar também. É, Dar chance. essa é uma questão importante. Você com 17 anos já estava mexendo. Você falou da questão do dom, que eu também acho que é importante. É claro que o cara tem que estudar, o cara tem que se preparar, o cara tem que ir pro curral, tem que ter a vivência de curral. Mas ele tem que ter um dom também. Não dá para ele, como você falou, vir julgar uma Exposebu sem ele ter um pouco de dom, sem ter um pouco de talento para a coisa, né? Só com uma teoria não vai. Você pode queimar ele, inclusive, né? Se ele pegar uma exposição forte. E eu queria só fazer um adendo sobre a minha maneira de falar, que eu não gostei de julgar. Eu não tenho dom, tá certo? Eu posso até me achar entendedor de zebu para mim, mas eu não me acho em condições de entrar numa pista e julgar. Tá? Eu não achei que a minha maneira de trabalhar foi boa. E por isso eu acho que tem alguns juízes que merecem realmente o respeito por entender, por ter o dom, por ser pessoas que sabem o que está fazendo, né? E nós só vamos descobrir esses se nós conseguirmos levar esse juiz novo, não é junto de um... Nessa parte eu concordo com o Arnaldinho. Você mistura, por exemplo, ensinar tendo 3 juízes ou em pequenas exposições. Eu acho que tem que levar, e quando eu falo pequena exposição, é quantidade de animal menor. É mais fácil dele começar a evoluir. Acompanhamento é importante? Muito importante, mas não resolve. O Timário não dirigia. E eu viajei com ele muitos anos e ele julgava muito. Eu levava e ficava dentro da pista com ele, olhava com ele e sempre gostei, mas não tinha o dom para o julgamento, né? E ele não tinha o dom comercial. Foi um dos maiores entendedores de zebu para mim e não ganhou o dinheiro que ele precisaria ganhar, como o tanto que ele entendia, né? O tanto que ele conhecia. Nós precisamos colocar alguns juízes novos, mas aqueles que têm dom, aqueles que têm capacidade, o acompanhamento vai dizer, nós precisávamos colocá-los para julgar e ir peneirando, porque o juiz ele tem muito tempo de pista, né? Ele vai julgar muito tempo e a gente vai acreditando nele cada vez mais. Então não tem essa necessidade de ter uma quantidade de jovens muito grande. Não. Como a longevidade do juiz, né, está ligada até à sua experiência, então nós podemos ir com calma e que vai. Agora, o juiz, quando ele aprende numa comissão, ele aprende às vezes a repetir o voto do outro. Ele se sente inseguro É. e acaba votando naquilo que o outro quer, né? Não que o outro queira, ele pergunta.
e copia, e ele vê pela movimentação, isso não é Acompanha ali difícil. a movimentação da categoria e ele vai seguir, né? Ele fala, não vou, É, não vou fazer diferente do fulano, que já tem tanta experiência, né? Ele é. acaba, Mas nós temos um quadro de juiz bom. sim, Nós precisamos diversificar mais, né? Porque isso concentra é igual touro, a gente usa aquele que comercialmente está funcionando, né? verdade. É, uma coisa chama a outra. Agora, isso não é de hoje. Se você pegar desde o Harvard até hoje é do mesmo jeito. É concentrado naquele raçador mesmo. Se ele e outra, para você sair dele, você falou uma coisa com relação a fazer o refrescamento junto com muda o tipo, Muda. né? E aí esse tipo não enquadra naquela maioria que está ali na Você pista. vai ser o diferente. Vai ser. E o diferente, Não, pau. não dá pro azul, né? Você está procurando o branco. Tá lá o azul, você fala é bonito, mas o azul no fundo, né? Então, existe essa consequência? Existe. Mas por isso você precisa ser selecionador, que você faz isso na sua fazenda e vai ter o resultado lá na frente, mas não no primeiro cruzamento, né? Você tem que só refrescar. É o meu ponto de vista. Eu não tenho. Eu faço meu refrescamento dentro de liagem. Tá? Eu até não acho. Tem hora que eu acho que eu estou errado porque a grande maioria acha errado. Então, eu devo estar, né? Mas eu gosto de consanguinidade. Ela, quando não é paralela, eu gosto. Eu gosto da consanguinidade de cima para baixo, tá? De baixo para cima, não tem problema. Agora, a irmã com o irmão, primo primeiro com prima primeira, isso sim, pode ter uma consequência grave. Entendi. Então, mas eu gosto de determinadas linhagens, eu gosto da consanguinidade. E tem algumas que aguentam mais que outras. Exatamente, por isso que eu falo algumas linhagens. Porque tem algumas linhagens que você, quando faz a consanguinidade, você atrai tudo que você não gostava daquela linhagem, né? É verdade. Vamos agora mudar um pouquinho, falar da parte da vital genética que você falou. Falar um pouco agora de touro de central, que você fez muitos, tem essa experiência desde lá de trás e agora com comercialização de sêmen. Como é que você está enxergando esse momento atual da comercialização de sêmen? A gente recebeu aqui o Cris Botelho da Asbia, que é a Associação da Inseminação Artificial, passou uns dados para a gente, dados muito bons, dados positivos, dados de crescimento, dados de, enfim, que o Zebu está vendendo mais que o Taurino, que o Corte, enfim, segundo eles, temos um mar aberto de crescimento aí para inseminação. Mas como é que você está enxergando hoje o trabalho das centrais de inseminações comparado com o que você estava acostumado lá atrás? O que que mudou? O que que está de diferente? Como é que você enxerga isso? Olha, eu criei a Vital numa época que para você comercializar sêmen, você tinha que ter uma empresa e para abrir essa empresa você tinha que ter um contrato comercial com duas centrais, porque senão você não abria a empresa para comercializar. Então, são épocas completamente diferentes, por isso eu criei a Vital. E comercializava o sêmen, que durante um período eu trabalhei acasalando, trabalhei fazendo acasalamento em fazendas, cheguei a fazer em muitas fazendas. E aí, por necessidade, eu acasalava e entregava o sêmen. Uhum, Aí eu tinha algumas pessoas que faziam esse trabalho. Aí depois antes disso eu fazia parte da PEC-Plan e na central era eu que contratava os touros da raça do Zebu, todos eles. Então, e administrava a central em si, uhum. fisicamente, fora laboratório, lógico e tal. E então na contratação eu sempre usei o que eu gostava. É, O filtro é na contratação, né? era na contratação, porque veja, alguns animais eu contratei, tem uma passagem interessante que eu fui olhar um touro gir,
E achei que não estava à altura. E falei para a pessoa, olha, não adianta, ele não vai comercializar, não tem condições de ir para a central. E fui embora. Recebi a ligação à tarde de um diretor do Bradesco, porque na época a Pecplan era do Bradesco, hoje fisicamente ainda é do Bradesco, a central. Ele ligou para mim e falou, olha, você não entendeu nada. Esse touro é para contratar, porque é um correntista nosso, é uma pessoa Entendi. ligada a nós aqui. Você liga para ele e fala para o touro vir. Falei, agora, problema nenhum. Aí o que eu posso fazer? Eu fui lá, cumpri meu serviço. Não é para fazer esse contrato, né? Então, tinha touros que você tem um interesse além do comercial do touro. Tem. Isso sempre vai existir. Mas, normalmente eu contratava o touro que eu tinha confiança, que ele pudesse ser bom, que ele teria condições de comercializar bem, não no primeiro ano. Se você observar hoje, os animais hoje, o ano que vem, não existe. É raro o animal que vende 2 anos seguidos. Isso tem algum agravante? Tem, porque ele parou de vender antes de nascer o produto. Então não é porque ele é ruim de produção, é porque já tem uma história melhor do que a dele, né? Então isso fica muito difícil de você identificar os animais realmente melhoradores. Eu falo que o 01 ele tem um problema, porque como é matemática, eles vão ser obrigados a olhar no 01 qual é o melhor, porque tudo é 01, né? Eu não sei a proporção direito, se eu falar eu vou estar cometendo às vezes um erro muito grande. O 01 para mim é o melhor entre 10.000. Entre 1000. Entre 1.000? Então vamos lá, quantos machos vendeu aqui na Expogenética esse ano? Vamos falar, porque todos eles eram um. Vamos falar 500, 800, Uhum. multiplica por 1.000. 500, 1000. Aonde existem esses animais avaliados nessa quantidade? Isso não existe, né? É apenas um número. Existe alguns deles que realmente são? Claro que sim. Sim. Existe, acabei de falar da Matinha, falei do Luciano, respeito, Zé Humberto, Naviraí, é lógico, né? Tem outros. Mas eu digo assim, numa grande maioria, você faz o 01 ontem. Então volto a falar que é o olho que faz a seleção, né? Tenho certeza absoluta que nós vamos chegar. Existia já isso, como eu falei para você, nós tínhamos a CFM, que fazia esse tipo de trabalho, Jacarezinho fazia esse tipo de trabalho, e só que não tinha o computador e nem existia essa internet. E hoje, como empresário, ele não é selecionador, ele é um investidor. Ele recebe o relatório. O relatório é a coisa mais bonita. Eu, quando vejo o relatório de alguém assim, eu fico com vontade de vender a fazenda, matar o gado, porque eu estou longe daquele relatório deles. Ganhar 18 quilos, né? Uhum. Só de ter usado aquele touro, eu gostaria, mas eu não consigo. Mas o relatório diz isso. E é o que você falou, né? A gente tá por um. Acho que dentro de um contexto geral, da própria cultura, da sociedade, está tudo muito acelerado, né? Todo mundo muito imediatista, muito rápido, precisa de um retorno imediato. Ele vê realmente como puramente um comércio, um negócio que ele está acostumado na empresa dele a colocar X aqui, sai 1,5x lá na frente e rápido. E ele quer a mesma coisa E no... nós mexemos com uma coisa orgânica, né? Não é indústria. Então, os 9 meses de gestação, não adianta você ficar. Às vezes a gente perde tanto tempo tentando melhorar o prazo de gestação. O intervalo entre partos. Sim, Vai chegar a um limite. E você precisa de 4 gerações para tirar 7 dias. Não perde tempo com isso, não. Você tira o excesso. Tá certo? Tira o animal que não enquadra dentro da normalidade,
né? Isso é igual você falar, a precocinha, ela é bonita, mas a campo, o cara tem que ser um senhor fazendeiro, ter uma fazenda de cultura, daquela melhor possível para ela poder parir a segunda vez dentro do programa. Porque ela vai ter desgaste, é natural, isso é orgânico. Você tem os 9 meses de gestação e você tem os 6 meses para 7 meses de amamentação. Isso você não muda. Isso não tem como você diminuir, como... Então não adianta a gente ficar perdendo tempo com determinados discursos, com determinadas situações. O que nós precisamos é tirar os excessos, seja do tamanho, seja... Aliás, o excesso dos tamanhos, para baixo para cima, né? E só vamos saber isso pesando os animais e comparando. Não dá, só na balança não dá. Porque eu falo para você, não é o animal que tem o maior ganho de peso que é o ideal. Não é. Eu concordo, né? Tem que ter acabamento? Tem que ter acabamento. Eu comecei a falar com relação à idade, Sim, né? Que eu falei, tá errado. Você tem que ter a sua marcação. Até tal época isso, até tal época aquilo e tal. O animal tem 16 meses, ele precisa... Porque, veja, a habilidade materna, ela é necessária, altamente transmissível, tá? Assim como o peso. Mas ela tem um limite, assim como o peso, né? O elefante é o animal de maior estrutura que a gente tem, mas ele tem perna de frango, né? tem. Então, não dá para você ficar, ah, não, é bom ter ossatura a costela. A costela é a carne mais barata do animal. Então, vamos com calma. A parte boa do animal é em cima, né? Para o dorso, para o posterior. Então, não dá para você falar, tem que, quanto mais 60, 40 melhor, 40 de perna, 60 de costela. Não é isso. Usa a harmonia que você vai achar o animal ideal, né? Eu, eu quando vejo o que é que identifica o zebu? Cupim. Sim. É a primeira coisa que identifica. É o cupim. Então você tem que ser um pouco mais exigente no cupim, porque é a identificação máxima dele. Então, tamanho, forma, né, e posicionamento. Tem que ter. Hoje a gente vê animais com cupim exagerado que não tem harmonia dentro do padrão dele. Está errado. Está errado. O próximo passo é cair. Ele, enquanto está comendo, ele fica, depois vai cair. Aí você fala, mas e o que que muda isso? Não muda nada. O animal de perna de frango anda também. Então, não, né, o de cachorro anda também. Então, é problema de vida útil, né? Esse animal que tem esse problema, ele dá aquele famoso chulé, né? E aí nós vamos ter problema de trazer um macho para poder curar Então, para grandes extensões, isso é um problema grave. Tem que, Leite é a mesma coisa. tem que preocupar com funcionalidade, né? Exato, exato. E isso sim precisava de uma avaliação melhor. Eu fui em 92, andei um pouco nos Estados Unidos de carro, no Texas, Louisiana e tal, para ver Brahma, porque eu queria criar Brahma. E fiquei assustado com o tipo de avaliação que eles faziam, que não cabe para a gente, porque é completamente diferente da maneira que a gente vive. São fazendas pequenas, Tá. né? De carro, de caminhonete, ele vê tudo, ele faz tudo. E, e eles faziam uma avaliação de primeira mamada, tempo de primeira mamada. Então eu vi isso num animal lá que tinha avaliação. Eu falei, o que é isso aqui? Aí isso é o tempo que ele gasta para o bezerro levantar e mamar a primeira vez. Talvez o que me assustou é que eu nunca, teoricamente, nunca pensei nisso. Às vezes, na prática, você pensa, porque você olha o bezerro, não, já levantou, já mamou. Isso é o lado bom, né? Que o excesso traz problema. Agora, a FIV, acontece isso em qualquer animal, tá? Porque tem um problema ali ainda que está sendo identificado, eles vão diminuir isso, né? Mas existe um animal que nasce com 50 quilos, você volta lá uma semana, ele está com 40, né? De vez dele melhorar, ele piorou, vai morrer, né?
Então, essa avaliação é exatamente porque o animal que mama o colostro, ele tem muito mais chance que qualquer outro, né? Ah, o outro vai sobreviver? Vai, mas tem muito mais chance de ter problema. Então, eu acho que nós precisamos só dar uma chacoalhada e ver o que é mais importante para a gente fazer. Não pode fazer tudo de uma vez. Eu não posso eliminar. Veja só, qual que é o problema de avaliação do gero? Circunferência escrotal. O boi deu mais de 350 mil doses, né? Ele tem filhos para tudo quanto é lado. Ele tem animais, grandes campeões nacionais, animais. É reconhecidamente um animal melhorador. Sim. Como é que a avaliação dele só piora? Por que a circunferência escrotal pode pesar tanto? Ah, porque é muito importante. O volume é importante. A circunferência já Não não é necessariamente. avaliada lá assim. Nos Estados Unidos que começaram, faz volume hoje e não tem essa projeção. Na época, chegou a ter o peso de 15% dentro do PMGZ. Então, nós precisamos regrar um pouco o steerability, né? O Gero, por exemplo, devia ser o melhor touro, porque a mãe dele teve, se eu não tiver muito enganado, 14 filhos de gestação natural, né? Então, eu não sei o que é que fica mais no rebanho do que isso, né? Mas aí pode ser que a mãe do bitelo não tenha. Então é muito complicado. A avaliação não pode ser essa matemática, né? Porque são muitas variáveis, são muitas. Isso também é realmente uma questão que tem que ser conversada, debatida. Cada criador tem uma realidade, cada um é uma fazenda, cada um cria de um jeito, maneja de um jeito, alimenta de um jeito, tem um clima de um jeito, um solo de um jeito. Então, você reunir em uma média ponderada Tudo igual, né? todo mundo numa mesma régua realmente não é fácil, né? Não, não é. E Não é, tem determinadas não é uma coisas tarefa fácil. que realmente. Porque quando fala, por exemplo, de alimentação, eles falam, não, mas existe o coeficiente, porque aí joga, né? O negócio é o seguinte: quando você pega uma avaliação de objetivo, circunferência escrotal objetivo, né? Musculosidade, não. Acabamento, não. É subjetivo, que é avaliado. Quem faz essa avaliação? O peão ou o técnico do laboratório. Então, fica muito complicado. Eu tinha um touro que já morreu, um giro leiteiro. Pelo PMGZ, ele era indicado, ele era bem avaliado e ele era indicado para a correção de umbigo. Ele morreu de umbigueira, para você ter uma noção como é que funciona. Então, precisava ter um pouquinho de olho nisso, não pode ser assim, né? Nós temos avaliações de touros que seriam melhorador para determinado item que você sabe que não é, né? Mas na genealogia, sim, é. Você pega o basco, que é o touro mais criticado que eu já vi até hoje, tá? É tudo por culpa do Paysandu. Não é culpa dele. Nós temos vários animais dele, vacas que nós conhecemos e que vieram dele, que têm uma habilidade materna muito grande. Mas nós não sabemos medir quanto, como e quando. Aí ele nunca mais melhora a avaliação. Não interessa a progênie dele. Ele leva aquele negativo para o resto da vida e transmite altamente aquilo. Então, é como se você pegasse, e aí é a pura realidade, não existe um animal importado que tenha algum tipo de avaliação boa. Nada, zero, para tudo. Ele é DECA 90, não é nem DECA 9. Por quê? Porque é antigo, ou porque não tinha avaliação, e em compensação a gente assiste avaliações de touros que vieram de importação com boa avaliação. Pintado com boa avaliação. Aonde? Como é que existe isso? Não existe. Começou agora. Eles são oriundos, tem fazenda de número
que eu conheço bem, que nunca vi um pintado na vida, tem lá, de boa avaliação. Não nasce. Lá em casa, cri- tem 42 anos que eu criei Nelore, nunca nasceu um pintado, né? Pintado desse jeito nunca nasceu. Então, acredito que não nasceria na dele também. Então, são coisas que são evidentes, não pode, né? Não há discussão quanto a isso. Nós sabemos que não é real, né? E a Então, gente, não e a gente tem que também, enquanto criadores, enquanto também aqui divulgando as informações, tem que passar as informações da forma correta. Eu acho que isso é uma coisa que eu já falei e falo sempre aqui no podcast. Enquanto a BCZ, a gente tem essa responsabilidade de passar a informação da forma correta. Está sendo feito isso, mas ainda falta muito, porque o que eu acredito é que, de novo, a pressão comercial, eh, eh, as leiloeiras, as centrais, enfim, os técnicos, todo esse mercado inteiro que tá envolvido, é muito mais fácil você resumir aquele número, resumir aquela informação e vender para quem não conhece, para quem não é selecionador, para quem está começando, ou para quem você falou, o cara ele quer uma planilha, ele quer um resultado na fazenda dele e rápido. Então, dá muito mais trabalho o cara sentar, explicar, olha, aqui o PMGZ é assim, por isso, a gente se baseia assim, isso aqui é um norte, isso aqui não é uma verdade absoluta, isso aqui é uma diferença esperada, a gente não tem certeza de que vai se confirmar, por isso, é por matriz de parentesco, é uma média ponderada. Isso dá trabalho, isso é chato, isso é difícil de passar essa informação. O que que passa? É e, di- 01, e é 01. dificulta a venda, E né? dificulta a venda. Aí é 01, é 01, é o melhor que tem, é o melhor entre 1000, é 01. Então você facilita, você passa a mensagem rápida e você vende. Então esse acho que é uma responsabilidade até da BCZ, de todos nós, de passar a informação correta, que eu acho que já vai melhorar muito, já vai ajudar muito. É melhor assim. Você sabe que, para quem está de fora, eu costumo dizer, é plágio também, não fui eu que inventei isso, que são os profetas do acontecido, né? Então, eu sei tudo o que está errado, mas eu não sei o que está certo. Eu não chego ali e falo, ó, nós temos que fazer isso assim, assim. Na primeira pergunta que você me faz, ou no primeiro passo que você diz, olha, é impossível por causa disso, você fala, ah, então vocês veem aí. Então, né? Infelizmente, cada vez menos tem pessoas dispostas a dar o tempo dele para a associação. Mas para criticar a associação, 90%. Né? Eu tenho me policiado muito, porque todo mundo tem opinião, até, né? Mas só que tem uns que é macaco com metralhadora, né? Ele só tem opinião de tiro. E eu sei a dificuldade, eu sei que existe um plano. Eu acho que o que nós precisávamos, né? Eu não tenho a prova dos 9, não, que não é da sua época. A gente conferia. Eu Né? sei o que que é. É. Então, é o seguinte, se você quer usar, Novos o fora. seu problema é, 9 fora, o seu problema é habilidade materna, você procura o touro que está mais próximo da sua seleção, que tem esse item bom. E, logicamente, ele tem que ser equilibrado no restante para não te prejudicar em outras coisas que os seus animais não têm. Aí é um trabalho realmente, mas não é de computador, sabe? Porque por exemplo, por causa da minha idade, eu lembro de vários touros, assim como o Marabá que eu falei, de 64 para cá, eu acompanhei a maioria das exposições do Uberaba, Exposebu. E eu tenho na memória, e nisso eu até sou bom para gente, eu não sou muito bom, mas para gado eu até tenho uma boa memória. Eu lembro dos animais, dos reprodutores, eu lembro dos que eu acertei e lembro dos que eu errei. Né? E porque eu lembro dos que eu errei, eu tento não errar de novo. Né? Eu sempre escolho um animal novo para usar, que é uma maneira, porque também voltando no Lúcio Costa, ele falava que o que mais atrapalha o criador é o boi dele. Né? Então, Pior que ele... é verdade. é igual filho. Né? Você tinha Você falado... tem aquela paixão, você tem aquele envolvimento ali, você fica meio cego. Você usa o seu Ah, e não, você releva, né?
Você releva o defeito deles, fala, não, mas isso é assim. Eles não falam, não, essa raça é assim, não, essa linhagem é assim, essa. Não é. Não há necessidade de usar o defeito. Mas aí você escolhe o animal mais próximo do seu rebanho que tem aquele tipo de detalhe. Então não há o primeiro, o melhor touro, o touro mais. Não. Existe o mais equilibrado? Tudo bem. Mas eu preciso usar a necessidade do meu rebanho e Qual não do característica? Brasil, sabe? E isso não vai acontecer, porque o número de pessoas que usa botina hoje está muito pequeno, né? E tênis no curral não funciona. O tênis no curral é para jogar ele fora depois, né? Não dá para lavar. Verdade, falta isso aí mesmo. É. Não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui, um tema que eu anotei aqui, que veio aqui agora. A gente já falou muito de pista de julgamento, mas voltou na cabeça. Em relação à tabela de peso máximo, né? Que a Nelore tem uma tabela, a gente tem que seguir essa tabela de peso máximo, foi implementada, para tentar evitar, cercar, né? Questão de idade, enfim. Como é que você enxerga essa tabela dentro da seleção para preparar os animais para trazer para cá? Olha, eu já fui contra, já fui a favor, já fui contra de novo, né? Isso parece muito política. Você vota num, nem bem ele começou a trabalhar, você já está arrependido, porque ele sai da campanha e ele começa a dizer o Sim, que realmente ele é e não aquilo que ele, é. né, te preparou, que o marqueteiro mandou ele falar. É, eu acho que quando surgiu a tabela, ela atrapalhou bastante. Não porque os animais estavam maiores, não, é porque o criador, ele aparta o maior animal também. Ah, existe alteração de valor? Sim. Uma vez um amigo falou que todo mundo roubava. Eu falei, então é contemporâneo. Então tá certo. O nós queremos é o contemporâneo, então não tem problema. Pode roubar, o outro rouba também, o outro rouba o que você está Então falando, vai então ficar em igualdade. vai ficar. O que eu acho que a tabela pode nos ajudar é o extremo, tá? Só que eu acho que ela tem que ir até o final. Ela não pode parar em categoria. Por quê? Ou você faz tudo ou não faz nada. É, exatamente por causa do julgamento que eu te falei. Quando a tabela é até 16 como era, e depois passou a 22, com 16, depois dos 16 aparecia as que não estavam dentro da tabela. E pronto, ela ia ganhar. Então, por isso que eu falava que o julgamento até 16 é um raro animal que consegue o peso da tabela naquele início para ir até os 16 meses. Então, ele aparecia depois dos 16. O que eu acho que precisa fazer é jogar até o final Tá. ou tirar. Por quê? Porque agora nós somos em 22. Aí o animal com 24, eles solta a comida nele e ele ganha 100 quilos a mais do que o outro. Então essa alteração, aí veja bem, nós vamos para 36 meses. Até 30, você mascara aquele roubo de idade. Até 24, 26 meses você ainda mascara. Depois não mascara mais. Depois da segunda muda, acabou a história. Eles vão. Aí já aquele que foi roubado, Uhum. ele já terminou mais cedo. Tá certo? O outro vai ultrapassar ele, né? Ou vai igualar. Então, quando o selecionador rouba no bom, ele é prejudicado, porque ele não pode vir na pista, né? Então ele pensa um pouquinho mais. Existem as exceções? Existe, mas nós não estamos querendo elas, né? Nós não queremos o radical, nós queremos o equilíbrio. Então, ponha-se a tabela até o final. E o macho de 30 para 36 meses é a melhor coisa que pode ter sido feita. Porque nós precisamos, primeiro, que esse animal defina. Quando eu comecei na BCZ, o registro era até depois de 24 meses, né? Não existia controle de nascimento, então você olhava dente para registrar. Só registrava com muda. Tá? Por quê? Porque aí ele era definido. Naquela época,
nós tínhamos um cruzamento muito grande com o gado nacional. Então pegava o Nelore, e ele jovem, a identificação dele é mais difícil. Depois dos 24 meses, aí ele começa a apresentar o que na realidade ele é. Sim. Se o chifre é redondo, vai ficar, né? Hoje, você não olha mais isso. Para nós, a caracterização a caracterização, eu falo, nesse passo, já é 100% na cabeça deles, né? Então, o macho de 36 meses, você vai vendo que vai sobrando pouco dentro da pista. Bem pouco. Porque eles vão perdendo no caminho. E é isso que vale a pena. Ah, mas você vai pôr até 36 e esse touro custa muito dinheiro. Nós não vamos tomar conta do dinheiro dos outros. Sabe? Cada um que gasta aquilo que quer e que pode. Quem quiser trazer, que traga. Que traga. Agora, eu não posso proibir tudo pelo social. Isso não existe, né? É igual, por exemplo, eu gosto de falar que esses regulamentos de idade, categoria, essas coisas dentro de pista, precisa ser uma pessoa que faz pista para participar dessa resolução. Normalmente, nós conhecemos aí vários criadores, se você falar assim, categoria de bezerra até quando? Ele fala, não estou sabendo não, mas ele dá palpite na pista, né? Ele não sabe a regra, ele não sabe como é que foi feito, por que foi feito. Um outro erro, não existe bezerro 13 meses. 13 meses, desde que eu entendo por gente, já é garrote. É garrote sobre ano, né? Pelo menos a nomenclatura era essa. Então, tá errado você levar bezerra até 13. Não custa trazer para 12. Né? Vamos falar o que é. Né? É igual vaca jovem. Não existe vaca jovem que não tenha parido. Né? Se ela não pariu, então arruma essa categoria para que ela tenha que ter parido, que é 30 meses. Não é? Agora você põe 28. Aí fala, é vaca jovem. Pariu? Não é vaca, é novilha. Mas a gente olha para cima. E a novilha maior parida? Então. E volta naquilo que eu falei para você. Né? Menino novo de musculatura é bonitinho, mas tá errado. Tenho visto algumas aí, novilha maior parida. Que agora foi para 24, né? Mas as pessoas entenderam errado. Por exemplo, quando foi colocado que a informação da prenhez passou a não ser obrigatória, a partir de uma data e tal, quem quiser fazer o diagnóstico, faça. No início tinha de 13 meses prenha. Aí depois eles viram a vergonha que estava passando. Tirou. Tá prenha, mas eu não vou passar. Não é? Então você acompanha essa novilha maior que está parida, né? Você vai acompanhar e ela realmente estava prenha lá atrás e ele não pôs ela para dar toque, porque não era interessante a informação. Né? Então, mas isso vai existir. Que a gente tem que... vai sempre existir. Modelando. Luiz, para a gente finalizar, e acho que finaliza bem, a gente falou bem no início sobre sucessão. Como é que você vê essa importância da sucessão na pecuária, no agronegócio, no seu caso, dentro da sua família e no geral? Porque a gente da BCZ Jovem tenta trabalhar muito esse assunto, tenta, de alguma forma, com as ferramentas que a gente tem na mão, tenta incentivar os jovens a tocar o negócio, a entrar no negócio, a se interessar pelo nosso negócio. Porque a gente precisa dessa renovação, né? Como é que você enxerga isso? Como é que a gente sabe da Laura? Como é que é isso para você? Há uns anos atrás, a BCZ era um pouco mais familiar. É normal isso. E como ela é de Uberaba, nós fazíamos questão de que a nossa família estivesse dentro da BCZ e tal, até mesmo por companhia. Depois disso, começou a ficar mais profissional, né? Não estou dizendo que era bom para trás e nem estou dizendo que é bom com o empresário. Nós precisamos continuar a colocar, porque a gente não pode misturar nossas opiniões. Nós falamos que Zebu tem que ter dom.
O selecionador tem que ter dom para selecionar, senão ele vai ter mais dificuldade, vai perder dinheiro. Então, dom não é um negócio que você transmite só pelo DNA, né? Mas você tem que dar uma ajuda, que é colocá-lo no negócio, é antecipar para ver se ele realmente tem dom, se ele gosta, se ele... Porque muitas vezes a pessoa não tem o dom, mas é inteligente, ela contrata quem tem o dom e cria muito bem, né? Eu, por exemplo, não vou falar mal da minha filha, é a única, né? Se eu tivesse 11, eu falaria mal de uma, né? Não ia dizer o nome. Mas ela me ajuda hoje, né? Ela não é ruim como, como uma pessoa para avaliar, né? Ela não tem a prática ainda porque estudou, formou, ainda morava fora e tudo, mas hoje ela está em Uberaba, tá ela que, junto com o marido, toca Vital, e a fazenda, ela que já acompanha, eu vou passar todo o gado para ela e vou ficar de gerente, né, dela um tempo, até que ela me mande embora. E eu agora, em dezembro passado, eh, ela deu à luz um neto, né? E a primeira coisa que a gente faz é colocá-lo como sócio, Ó, né? A Laura é criadora, ela é sócia há muitos anos. E, por exemplo, meu pai, eu não consegui aproveitar o título dele porque eu acho um absurdo. Eu quero mantê-lo como sócio ainda. E ainda teve uma época que eu falei com o Zé Olavo, depois falei com o Arnaldinho e falei com o Gabriel, que era a gente, eu não vejo o contrário, o que prejudica. Então, eu posso estar cometendo um erro, tá? É aquela velha história que eu falo para quem está de fora, ele dá a sugestão, mas não sabe a consequência. Que é aproveitar o meu pai, se eu não estiver muito enganado, é 200 e pouco o número de nossa, sócio da BCZ. 249, 242, um negócio assim. Eu acho uma judiação perder esse número. A partir da hora que você transfere, esse número não existe mais, né? E isso faz parte da história. sim. E se você pegar, por exemplo, o avô do Arnaldinho, deve ser o segundo, o décimo, o nono, entendeu? Porque fez parte do primeiro Red Book, né? Então, a BCZ devia, por exemplo, eu vou dar um título pro meu neto. Ao invés de eu dar, eu pego do meu pai e passo para ele, ele preserva o número. Entendi. Eu posso até pagar o título, tá? Eu compro um outro título, mas eu Entendi. queria aquele número, porque é, é, não pode acabar a história. Eu só não transferi o título dele por causa disso. Eu Isso. quero que ele continue sócio, eu quero que aquele A número... história permaneça. Então, a minha... Quer dizer, talvez eu até esteja errado, porque eu não posso olhar a BCZ como família, tá? Tem hora que as pessoas falam a família do Nelore, a família do BCZ, eu acho que está errado. É associação, não tem nada de família. Você não é da minha família, não tem isso. Então, mas eu posso estar errado, mas eu ainda ajo assim. Eu tenho a BCZ como minha. Gosto mesmo, gosto como gosto de zebu. Todas as raças zebuína eu gosto. Talvez eu ainda venha criar saival, não crie. Mas aí você pega uma pessoa nova igual o João, que é o meu neto, o João Vitor. Se ele gostar, tá, é meio caminho andado. Ele já é sócio, ele está junto da fazenda, ele já tem. Eu dei o primeiro animal para ele exatamente para ele poder, né, quando tiver a idade de comprar um carro, de morar fora e tal, ele tem um dinheiro que foi daquilo que ele vai saber que De onde veio? veio da fazenda, veio da criação. Quem sabe isso não incentiva, é o que eu gostaria, né? Qual médico não quer o filho como médico, né? Verdade. Bandido é que gosta que o filho fosse outra coisa, né? Mas depois chama ele e fala, não, vem cá, porque você é muito inteligente, administra para mim essa lavagem de dinheiro. Então, eu gostaria sim que continuasse, né? Mas vai depender dele, vai depender do dom, vai depender disso. Mas nós precisamos dar um incentivo. Veja, muitos criadores novos, eles vieram na exposição aqui de Uberaba quando jovem.
né? E ficaram maravilhados, porque quem não fica com a exposição dessa? E às vezes ele não tem o dinheiro para ser criador, para comprar uma fazenda, mas ele, pela profissão dele amanhã, ele tem condições, ele volta. Ele volta porque nós todos saímos da fazenda, sem exceção. Uns mais tempo, outros menos. Mas todos nós viemos da agricultura e da pecuária. E isso está no DNA. Ele quer voltar. Às Verdade. vezes, nós precisamos continuar esse incentivo. Por isso, acho que o maior erro que nós cometemos foi parar show, parar festa, parar durante a Expo Zebu. Porque o criador que vem e traz a família, o menino mais novo, que está numa idade, ele não aguenta isso aqui. É 2 leilões que ele foi, ele não aguenta aquele barulho na cabeça, ele toma raiva do negócio. Se tiver festa, tá certo? Ele traz todos os filhos com ele. Se não tiver atrativo, Verdade. ele deixa os filhos para trás e vem sozinho. Ou traz uma vez só e não consegue trazer de novo. Inclusive a esposa, né? Nós precisamos incentivar exatamente essa situação para que tenha evolução de pessoas novas, né? Porque nós vamos passar. Eu já não estou dando conta quer dizer, não é conta só física, é conta de paciência, Sim, sim. né? De sonho, né? Eu vou contar rapidinho para encerrar. Uma vez eu ia muito no Seu Rubico e, graças a Deus, fui sócio dele em algumas coisas. E uma vez eu fui na fazenda dele e ele, não só comigo, com todos, ele colocava no jipão dele, saía andando na fazenda, mostrando gado, mostrando o serviço que estava fazendo e tal. E eu não esqueço, nesse dia o Lúcio Costa estava comigo, Lúcio não, desculpa, o Dirceu estava comigo, e ele pegou, falou assim, olha, tá vendo ali, eu plantei aquelas aroeiras, ele estava com 86 anos. Plantei aquelas aroeiras tem uns 3 anos, e eu já falei para os meninos, eu não quero que ponha outra madeira a não ser essa aroeira aí, quando a gente tiver que fazer. Quer dizer, aroeira, 25 anos, ele tinha 86, então eu estou muito novo, perto da onde ele estava, e ele com um sonho de 25 anos. Uhum. 22 que eu já tinha 3. Então, ele falava, Deus vai me dar mais 10 anos para eu fazer o Brahma que eu quero. Isso, para mim, é o que ajuda a pessoa a viver realmente. Ele era uma É, pessoa verdade. também ao concurso, né? Falando disso aí, eu lembrei do seu Ribamar Monteiro, da Fazenda Oiticica, lá de Teresina. É um criador muito antigo, muito tradicional. E ele, com 91, 92 anos, eu visitando a fazenda dele, desse mesmo jeito, rodando a fazenda com ele e ele fazendo os planos para frente. Não, que quando eu fizer, que transferir esses embriões, esses bezerros vão nascer, aí no leilão de daqui 2 anos a gente vai, não sei o quê. Então, projetando para daqui 4, 5 anos, o gado que ele ia fazer com 92 anos. Então, Mas essa é a diferença do planejamento, a diferença de ser selecionador, a diferença não dá para querer agora, né? E às vezes a gente quer, mesmo tendo pouca idade, a gente quer que termine o mais rápido possível, né? Não esse pode ficar bom. é o problema da minha geração. A gente é ansioso demais, quer tudo muito rápido. Luiz, obrigado pela sua presença, obrigado por Eu que agradeço. esse papo aí. Foi muito bom, o tempo passou voando, nem sei quanto tempo foi, mas Não foi, sei também. foi rápido e muito interessante, muito aprendizado pra gente. Agradeço em nome da BCZ Jovem, em nome do Zebucast. Conta com a gente porque precisar aí. E vamos ver pra frente, a gente marcar uma parte 2, porque tem muita história pra contar. Eu é que agradeço e queria te falar, Emanuel, que você sabe que nós comentamos sobre o meu neto e você é um exemplo do que eu gostaria dele com relação a Zebu, né? Que Obrigado. tivesse nisso, que acompanhasse, né, que tivesse a vontade também que você tem com relação a Zebu, né? E a BCZ é mais ou menos igual ao Zebu, é ela que entra na gente. Depois que entra, não tem jeito de tirar, É difícil. né? Então, às vezes passa, às vezes a gente passa um pouquinho de raiva, né, Ô, com o que acontece, mas no outro dia você já fala, vamos lá que eu vou resolver isso, né? E pronto. e é o que você falou, é importante a gente pensar no coletivo, pensar na raça, pensar em todo mundo, né? Não pensar só no próprio umbigo e que as pessoas boas do nosso meio
tenham a vontade de se envolver com a associação, porque precisa. A gente não pode deixar a associação. Eu ainda lembro, meu pai, Timário, teve um período muito difícil do Zebu, e eles faziam registro, julgamento, tudo sem cobrar nada. É onde a BCZ está, é por causa dessas pessoas. Por isso que eu acho que é muito chato você perder essa referência, não com Verdade. relação à homenagem, à história, não o número do sócio com o nome dele, entendeu? Eu acho que seria importante para a gente preservar a BCZ em si. Antes de você ir embora, eu vou te dar um brinde que a gente entrega para os nossos convidados. É um fone de ouvido personalizado com o nosso nome, com a nossa marca aí do ZebuCast. Não sei se você usa, mas... Estou usando. Tá usando agora. Não, eu agradeço e... Vai ouvindo aí o ZebuCast, muito ouvindo, obrigado. Às vezes, o jogo do Botafogo, você quer assistir num volume mais alto. Eu nem toco no assunto, porque você sabe que uma grande maioria, né, até mesmo porque o sujeito fala assim, não, o Flamengo é o time de maior torcida do Brasil e tal. Sei. Mas qualquer timinho pequeno da China tem mais torcida do que o Flamengo. Então... Tá resolvido. Tá. Isso não é parâmetro. E agora nós estamos com a fortaleza que nós pusemos na frente, para não deixar mais acontecer aquilo que aconteceu da última vez. Mas estamos satisfeitos também com o Botafogo. Não, o Botafogo tá indo bem. Só tem um problema, o Botafogo vai pegar o São Paulo agora na Libertadores, vai ficar um pouco difícil, né? Eu escutei isso com relação ao Palmeiras. Foi? Foi, escutei isso também. Vamos ver. Nós estamos acostumados. Luiz, obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais um episódio especial do ZebuCast. Toda quinta-feira, 8 da noite, no nosso canal do YouTube, no canal da BCZ TV também. Estamos no Spotify, estamos no Instagram, estamos em todas as redes sociais. Obrigado a vocês pela audiência, pela paciência e até semana que vem. Fiquem com Deus. Um abraço.